Olá, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Ferramentaria. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante na correção de um produto. Isso porque se esses detalhes não forem observados, quando for necessário fazer uma correção em uma peça, pode ser que todo o trabalho corretivo caia por água abaixo, seja totalmente perdido. Então você vai saber hoje quais são as 10 principais perguntas antes de executar a correção de uma peça. Mas antes de a gente tratar desse assunto, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que têm interesse no assunto de ferramentaria, tá ok? Bom, vamos lá então. Primeira pergunta antes de se fazer uma correção de uma peça. A ferramenta chegou no top? Então vamos listar aqui. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Primeira pergunta então. A ferramenta chegou no top? Por que o ferramenteiro tem que se perguntar, ou as demais partes, que estão envolvidas na correção da ferramenta, tem que fazer essa pergunta se a ferramenta chegou no top? O que é um top? Top são 4 blocos de aço ou mais, geralmente ficam fixados nas pontas da base inferior. E ela serve para definir o ponto ideal de fechamento do conjunto da base superior em relação à base inferior. E isso é importante porque se a ferramenta não chegar no top, não vai ocorrer o esmagamento ideal da chapa que está sendo estampada. Então, digamos que a peça ela foi estampada parcialmente no vazio. Então, o resultado que se obtém do controle dimensional, ele é falso. E se também passar do top, que pode acontecer do ferramenteiro ou do operador da prensa, colocar força excessiva na prensa e ocorrer um esmagamento além do limite ideal, um fechamento além do limite ideal para a estampagem daquela peça. Então o resultado aí também seria pífio. Esse resultado não seria satisfatório para estar atuando na correção dessa ferramenta. Tá ok? Por isso é ideal verificar ou se certificar de que a ferramenta chegou no top. Temos a segunda questão aqui. Uma segunda pergunta. O quadro de pressão da ferramenta, ele está aprovado? O quadro de pressão está aprovado? Por que o ferramenteiro precisa se perguntar em relação a isso? Porque o quadro de pressão, ele mostra quando há um perfeito selamento entre a base superior em relação à base inferior, ou seja, a matriz está selando perfeitamente no punção. Caso contrário, normalmente o ajuste que é feito para se obter um quadro de pressão ideal é porque os aços que compõem tanto a matriz quanto o punção, quando são tratados, eles sofrem deformações. E essas deformações passam a causar pontos de esmagamentos em algumas regiões da superfície ali do produto. O ferramenteiro, então, precisa executar um quadro de pressão, que é um ajuste nesses aços para garantir o perfeito selamento dos aços da base superior em relação aos aços da base inferior. Então, sem o quadro de pressão estar perfeitamente aprovado, vamos ter um resultado dimensional da peça falho. Caso eu faça uma correção
da peça sem o quadro de pressão estar ok, podemos perder essa correção. Ou ela não ser totalmente efetiva. Seria necessário depois fazer uma nova correção para se atingir o objetivo dimensional do produto. Por isso que é uma outra pergunta. O quadro de pressão está aprovado? Bom, terceira pergunta, terceiro questionamento antes de se fazer uma correção numa peça. A carga de nitrogênio está conforme o projeto? A carga de nitrogênio está conforme o projeto? Por que pensar nisso? Quando um simulador de estampagem está trabalhando na factibilidade de um produto e ele alcança o ideal da estampagem ali, o software fornece para ele algumas forças. Força do prensa-chapa, ou seja, força de um anel, de um pisador, a força necessária de uma prensa para conseguir estampar aquele produto. Então, baseado nessas forças, a ferramenta é construída e os cilindros são alocados aonde for necessário para garantir que essas forças atendam à estampabilidade da peça. Todavia, os cilindros aceitam variações em suas cargas. Tanto o ferramenteiro pode colocar mais carga, mais força no cilindro, quanto reduzir essas forças. E ele o faz com que intenção? Digamos que no ajuste de uma ferramenta, ele está tendo um problema ou com ruga, nesse caso ele teria que colocar mais força no cilindro, ele teria que obter mais força de pisagem, ou ele poderia ter problema com ruptura no produto. De repente, ele colocaria menos força nesses cilindros. Só que o ideal é que a carga de nitrogênio esteja com o valor que foi estipulado na simulação de estampagem, que é conforme o projeto. Caso as amostras que foram tiradas estejam com um valor muito acima ou muito abaixo, precisa-se verificar essa situação, porque pode ser que aquele resultado dimensional obtido através daquela força que foi aplicada para conseguir estampar a peça não seja um resultado satisfatório ainda para se fazer a correção no produto. Então, é uma das perguntas que o ferramenteiro tem que ter em mente. A carga de cilindro está conforme o que foi estipulado, está conforme o projeto? Por isso é o nosso terceiro item aí. Quarto item que um ferramenteiro precisa ter em mente. A matéria-prima é a definitiva? Opa, um outro detalhe aí, ó. A matéria-prima é a definitiva? Por que tem que se perguntar isso? Já aconteceu muitas vezes quando eu atuava no setor de metrologia, os ferramenteiros às vezes não tinham matéria-prima definitiva ainda em mãos e usava qualquer outro tipo de chapa, desde que, sendo da mesma espessura da peça, usava esse outro tipo de chapa para ir fazendo os ajustes do tryout na ferramenta, para fazer um quadro de pressão. E o que acontece? Acontecia algumas vezes dele estampar alguma amostra para que eu controlasse e verificássemos a evolução do dimensional daquela peça. Só que ficávamos sempre alertas no tocante à seguinte situação. A peça, embora apresente determinado resultado dimensional, a matéria-prima ainda não é a definitiva. Quer dizer que vai haver uma discrepância enorme em relação a um controle dimensional com a matéria-prima definitiva? Talvez não, pode ser que não. Mas, para validar
uma correção em uma peça, o ideal é que a matéria-prima seja a definitiva, a que vai ser usada para a produção do produto. Então, é outro questionamento. Antes de executar a correção numa peça, é saber se aquela matéria-prima, a qual a peça foi estampada, é a definitiva. Senão você pode perder sua correção dimensional aí. Outro quesito, quinta pergunta que temos que se fazer antes de efetuar a correção. O tamanho do blank está correto conforme o projeto? Está correto conforme o projeto. Outro detalhe, precisa ser visto o que é o blank. O blank é a chapa plana que será usado para estampar a peça. Ou pode ser a bobina. Mas a largura dessa bobina está conforme o projeto? Ou ela está mais larga? Ou ela está mais estreita? E o que se define numa ferramenta? Se o blank for maior do que o relacionado no projeto, durante o repuxo, esse blank vai ter uma região muito maior para atritar com a superfície da matriz, punção e anel. O que isso fará com o produto? Fará com que o produto tenha um escoamento de chapa menor. Geralmente, com uma área maior no blank, a ferramenta tende a segurar mais essa peça e ela pode chegar até a romper durante o repuxo. E se ficar menor? Se ficar menor, vai ter mais corrimento de chapa para dentro do punção e matriz. E o que pode acontecer? Pode acontecer de entrar ruga nessa peça. Então, nem maior e nem menor. O blank precisa atender o tamanho que foi relacionado no projeto. E isso é um outro detalhe que é visto também durante a simulação de estampagem. Pela simulação de estampagem, se define o tamanho ideal do blank. Então, tá aí um outro detalhe. Vamos ver o sexta pergunta que o ferramenteiro tem que se fazer. A ferramenta está com todos os pilotos? A ferramenta está com todos os pilotos? Se sim, beleza. Isso é uma garantia de que a peça foi mantida na posição correta durante a estampagem. Se não, pode ocorrer variações, porque a função do piloto é essa, de manter o blank, de manter a peça em cada operação ou em cada estágio na posição correta para que aquela operação ocorra. Se for repuxo, o blank tem a posição correta, não pode ficar nem muito para um lado nem muito para o outro. Vai ter variação se isso ocorrer. Se for uma operação de furar, a mesma coisa. O piloto tende a garantir a posição para a execução daquela operação. Sétima pergunta. Essa aqui é muito bacana, viu? As amostras foram batidas na prensa hidráulica ou na prensa excêntrica? Amostras. Fala amostras, gente, são as peças que foram estampadas e disponibilizadas para a metrologia realizar o controle dimensional. Amostras foram batidas prensa hidráulica ou excêntrica? As amostras foram batidas em prensa hidráulica ou excêntrica? Por que o ferramenteiro tem que ter isso em mente? Costuma variar muito o resultado dimensional de uma peça que é batida numa prensa hidráulica para uma excêntrica. As prensas hidráulicas, elas têm o fechamento do martelo superior muito lentamente. Então, elas são usadas, na maioria das vezes, para fazer os ajustes nas ferramentas, para fazer os ajustes nas punções de corte, funções de furar, os ajustes em geral, a ferramentaria de construção usa para fazer os ajustes da ferramenta. Agora, para produzir
As ferramentas são colocadas em prensas excêntricas. Elas têm um avanço muito mais rápido do martelo e ela dá um golpe que é questão de poucos segundos. Então existe a diferença de você obter uma amostra de uma prensa hidráulica para uma excêntrica. Se a pessoa for efetuar a correção se baseando no controle dimensional de uma amostra que foi estampada numa prensa hidráulica, pode ser que ele tenha problema lá na frente quando for produzir a peça na prensa excêntrica e for aprovar essa ferramenta na casa do cliente, ele vai ter problema por causa da diferença que às vezes ocorre entre prensa hidráulica e o resultado dimensional da prensa excêntrica. Então é um detalhe a se questionar aí. Vamos para a 8ª pergunta. As amostras foram batidas na prensa de produção? Outra questão a se ver aí. Teve uma época que nós construímos uma ferramenta para estola, lá em Minas Gerais. E tinha um repuxo que era de duplo efeito. E a estola tinha 2 linhas de prensa. E por incrível que pareça, é incrível isso. Quando colocava aquele jogo de ferramenta num conjunto de prensa, digamos assim, na linha 1, a peça trincava praticamente todos os repuxos. E quando pegava aquele conjunto de ferramenta e colocava na linha 2, por exemplo, não tínhamos nenhum tipo de problema com a peça. Então vai fazer uma correção para ela ser o mais efetivo possível. Tire as amostras batidas na prensa que for usada para produzir aquela peça. É o mais correto da ferramentaria, é o mais prudente da estamparia, aliás, proceder. Às vezes são usadas outras prensas, né? Às vezes aquela prensa de produção não está com disponibilidade de hora para a ferramentaria fazer um ajuste naquele ferramental. Tudo bem, vai usar uma outra prensa? Faz o ajuste que precisa, confere tudo direitinho, mas quando for fazer uma correção definitiva na peça, seria ideal estampar nas prensas que produzem aquela ferramenta, porque aquele resultado sim será confiável para atuar com a correção aí no produto. Beleza? 9ª pergunta, estamos chegando ao final do vídeo, hein? 9ª pergunta. Foram controladas 5 amostras e o resultado dimensional deu repetibilidade? Foram controlados 5 amostras e o resultado dimensional dessas amostras deu repetibilidade? Se sim, ok, é um sinal verde para a gente fazer a correção na peça. Se não, precisa rever tudo aqui para cima e descobrir o que está acontecendo na ferramenta que o resultado dimensional está variando. Por exemplo, vou citar como exemplo um furo. Digamos, controlou a primeira amostra, o furo está com desvio de 3 décimos. Controlou a segunda amostra, o desvio foi para 5 décimos. Controlou a terceira amostra, 8 décimos. Controlou a quarta amostra, 1 milímetro de erro no furo. E controlou a quinta, 5 décimos de novo, digamos. Mas percebam que o resultado variou de uma peça para outra. Isso é uma discrepância muito grande, não pode acontecer. Se não está dando repetibilidade no resultado dimensional dessas 5 amostras, para tudo. Precisa primeiro garantir a repetibilidade do resultado. Se do contrário, você vai fazer uma correção na peça aí, mas vai ser perdido, tempo perdido. Vai nadar e morrer na praia. Então tem que ficar atento a isso aí também. Tira as amostras, aguarda o controle dimensional das 5 amostras e verifica. Deu repetibilidade? Sim, ok, opa, vamos para a próxima etapa. Não deu? Opa, vamos voltar e ver o que está acontecendo. E nossa 10ª pergunta. 10ª pergunta. O resultado do controle dimensional das amostras está coerente
com o dispositivo de controle, os resultados das 5 amostras está coerente com, vou abreviar aqui, com calibre. Gente, calibre é dispositivo de controle, tá ok? É a mesma coisa. Só abreviei aqui e usei calibre, porque senão não daria para escrever ali dispositivo de controle. Mas o resultado dessas 5 amostras, o ideal é conferir no dispositivo de controle também. Está coerente com o dispositivo de controle, com o calibre? Se sim, opa, beleza. Dá para confiar então no controle dimensional que foi feito. As amostras que estão tendo variação, o calibre está mostrando a mesma coisa, essa variação de cada amostra? Então beleza, então realmente o controle está coerente. E, caso contrário, o que acontece muitas das vezes? Vou contar uma outra historinha aqui, o porquê disso aqui, ó. O resultado das amostras está coerente com o resultado no dispositivo. Teve uma vez que nós fizemos uma ferramenta para a Etra. Na verdade, a ferramenta era para Fiat, mas a Etra era o sistemista, né? A Etra que tinha pego o produto e passou para a nossa ferramentaria estar construindo. E aconteceu um dia que estávamos tendo problema no cliente com a aprovação de uma peça. Mas para nós, ferramentaria, já não constava mais esse problema. Aquela peça estava ok, estava dentro do dimensional. E aí a nossa equipe técnica foi até a Etra para a gente verificar o ocorrido, verificar o que estava acontecendo. E montamos lá o nosso braço faro, aí pegamos o dispositivo de controle, controlamos o dispositivo de controle novamente, colocamos peça no calibre, controlamos 5 amostras, verificamos, né, com a sonda de superfície, com os pinos que controla a posição dos furos, e fomos mapeando toda a situação. E não encontramos o erro que a equipe técnica da empresa, da outra empresa, estava indicando. Aí sentamos e fomos analisar algumas situações. E chegamos à seguinte conclusão. O metrologista que tinha controlado as peças, ele infelizmente deu um offset na matemática para o lado errado. Por isso que para ele davam os erros e para nós não apareciam os erros. Então, por isso que é muito importante isso. O resultado das 5 amostras, ela está coerente com o resultado que você está enxergando no dispositivo de controle? Se sim, ok. Então, tá aí, pessoal. Essas são as 10 principais, eu acredito que são as principais perguntas, né, que um ferramenteiro tem que ter em mente, ou a equipe técnica que for fazer a correção dimensional do produto tem que ter em mente antes de fazer essa correção. Mas ainda não é tudo, ainda ficou uma pergunta, deixei uma pergunta agora para o final de bônus. Que pergunta é essa? Vamos colocar aqui, né, bônus, pergunta bônus. Tá, os resultados das 5 amostras está coerente com o calibre, beleza. Uma última pergunta a se fazer é o seguinte: o dispositivo de controle, ele está aprovado? O controle dimensional dele está aprovado? O dispositivo de controle está aprovado? Se sim, é um motivo a mais que reforça a confiança no resultado dimensional ali, e aí sim, aí pode partir para a correção que vai ser só alegria, vai dar tudo certo. Bom, talvez você já conheça sobre isso aqui, sobre esse assunto, como executar a correção de uma peça e verifique esses itens antes. E talvez você não conheça, mas está conhecendo agora. Já são umas questões a mais que vai agregar um conhecimento aí para a sua carreira, para você que pleiteia, está migrando para o setor de ferramentaria, ou tem interesse ou gosta de trabalhar nesse ramo. Eu acredito que essas 10 questões e essa de bônus aqui veio para agregar nessa parte aí, tá ok? Bom, por hoje é só. Vou ficar aqui com esse vídeo.
E não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e faz um comentário aí. Você, quando vai fazer a correção de um produto, de uma peça aí, você que atua na ferramentaria, você verifica todos esses itens primeiros? Ou se não todos, pelo menos parte deles, você verifica antes de fazer a correção? Ou já parte logo ali para a correção e seja o que Deus quiser? Eu acharia interessante cercar primeiro, ter isso aqui como um checklist, na verdade, para depois sim partir para uma correção dimensional do produto. Gente, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Por hoje é só. Valeu, vou ficando por aqui. Tchau.